Aí outro servo falou: ó, morreu tuas ovelhas tudo queimada lá. Morreu tudo. E a gente não vê esboço nenhum, a gente vê Jó calado. Aí passa um pouco e vem: ó, morreram todos os teus filhos. Imagina que tristeza, né? Perder todos os filhos, 10 filhos de uma vez só, né? Se uma mãe perde um filho, já fica triste, né? Fica angustiada, chora, fica dias sem comer, né? A tristeza invade o coração. Mas aquele servo chegou e disse para Jó: ó, morreram teus 10 filhos. A minha Bíblia diz, o que ele fez? Ele rasgou suas vestes, raspou sua cabeça e adorou a Deus Todo-Poderoso. Por que você está esperando para adorar a Deus nessa noite? Para glorificar? Eu não sei qual é o problema, qual é a situação que você entrou aqui nessa noite, mas você tem todos os motivos para adorar esse Deus Todo-Poderoso. O que ele tinha que fazer, ele já fez. Foi morrer na cruz. Amém? Amém? Glória a Deus. Vamos entrar aqui na mensagem, né, que Deus colocou no meu coração. Mas a gente tem que ficar em espírito, tem que ficar ligado. Não pode dar atenção que o irmão está falando. Se liga agora. Não é no pastor Marcelo, não. Se liga lá no trono de Deus. Porque o trono aqui vem trazer fogo do céu. Aquele que vem buscar a resposta vai levar, porque o meu Deus é fiel. O meu Deus, ele é fiel. Abre a tua Bíblia aí em Mateus, no capítulo 14. Glória a Deus, aleluias. Glória a Deus. Desde o começo o Senhor já está falando aqui que Ele faz cessar tempestades. O nosso Deus, ele é fiel. Não tem barreira, não tem situação difícil, não tem muralha que permaneça de pé diante do nosso Deus. Eu não sei que tenha atrapalhado a sua vida. Eu não sei que tenha atrapalhado a sua vida de servir a Deus com todo amor. Mas eu creio que nessa noite vai cair por terra toda frieza espiritual, vai cair por terra toda barreira, toda língua de fofoqueiro vai cair por terra em nome do Senhor Jesus Cristo. Sabe, eu meditava na palavra do Senhor, porque eu fico meditando, fico trabalhando assim, e fico pensando na palavra do Senhor, porque Ele falou que a gente tem que meditar 24 horas, né? Meditar na palavra. E eu ficava meditando na palavra do Senhor, e eu imaginava, quando eu vim para a igreja, quando eu me converti, quando eu aceitei a Jesus como meu único e suficiente Salvador. Quando a gente chega na igreja, por que a gente vem para a igreja? Talvez, muitas das vezes, a gente está passando dificuldades, passando problemas, e a gente não vê mais solução, a gente não vê mais saída. Mas aí a gente vê uma luz no fundo do túnel, e a luz do fundo do túnel é Jesus Cristo, né? Esse tem solução para tudo. Eu não sei qual é o seu problema, mas Ele tem solução. Esse Jesus, se você entregar nas mãos dEle, Ele pode transformar o seu problema nessa noite em nada. A tua enfermidade Ele pode transformar em nada, porque Ele é fiel. Glória a Deus, aleluia. Aqueles que o adoram de espírito e em verdade, né? Ele coloca as tuas mãos, Ele coloca as mãos dele, né? Eu imaginava, quando eu vim para a igreja, eu vim, né, nessa situação, eu vim procurando algo do Senhor, mas aí o tempo vai passando e a gente vai conhecendo a palavra de Deus de verdade, né? Muitas pessoas vão vendo que os problemas, as situações difíceis talvez não param, talvez não acabam, né? Porque a gente tem que passar por situações difíceis, tem que passar por prova, para poder contar que em Cristo somos mais do que vencedores. Se não tiver luta, não tiver prova, não tem vitória. E eu Deus da glória. continuei meditando na palavra do Senhor e vi que o tempo vai passando e a gente vai aprendendo da palavra de Deus. Quando a gente entra na igreja a primeira vez, a gente está na carne, né? A gente está na carne, mas quando a gente aprende a palavra de Deus, a gente vive no Espírito. Quando a gente vive no Espírito, a gente sabe que não é mais importante a cura, a libertação, mas sabemos que o mais importante é adorar Deus vivo e todo-poderoso, porque Ele é fiel conosco. Não tem amor tão grande igual aquele que Jesus nos entregou, né? O Pai enviou o próprio Filho para morrer numa cruz por nós. Eu creio aqui, que ninguém daqui seria capaz de dar um filho para morrer por outra pessoa, ainda mais por aqueles que estão pecando, aqueles que estão errando, aqueles que estão cometendo coisas que não agradam a Deus. Mas mesmo assim Deus ainda enviou seu Filho e Ele ainda aceitou vir aqui morrer por mim e por você. Amém?
Glória a Deus, aleluia, santo é o nome do Senhor. Vamos deixar Deus falar nessa noite, vamos deixar Deus continuar falando. Eu creio que grandes coisas o Senhor vai fazer aqui nessa noite. Não é porque o pastor Marcelo está aqui pregando, não. Não é porque o pastor Marcelo está aqui pregando, é porque Deus é bom e Ele quer fazer grandes coisas aqui nessa noite. Amém? Tem que crer, glória para Deus. Aleluia. Começa a glorificar, porque eu vi, sabe, eu trabalho junto com um pastor, 2 pastores, eu trabalho junto com eles. Mas eles não têm essa visão assim que a Unidos em Cristo tem. Essa visão de adorar a Deus assim, para eles eu não sei, é uma coisa fria. Eu gosto assim, a chegar aqui, sentir o calor da igreja, ver um povo unido, simples, mas que glorifica e adora a Deus. Às vezes tem pessoas que estão procurando grandes templos, né, para ficar lá e se sentir bem. Outro dia eu fui pregar numa igreja, eu já comentei isso lá. Só no altar tinha 25 cadeiras, mas eu cheguei lá e eu não senti que tinha Deus naquele lugar. Eu não senti que tinha Deus naquele lugar. O povo fica calado, você pregava, o povo batendo papo, conversando, não pregava, não prestava atenção, né, que Deus estava falando. E quando a gente vem para a igreja, Deus quer falar. Né? Deus sabia que cada um de vocês, cada um de nós estaríamos aqui. Deus sabia que foram para outro lugar. Deus sabia. Está tudo no controle dele. Eu e o pastor falávamos aqui, né, que Deus tem tudo preparado já. Deus tem tudo ajeitado. Hoje pode estar dando errado aquilo que você pensou, aquilo que você imaginou para a tua vida. Mas de uma coisa você pode ter certeza: está tudo no controle de Deus. Está tudo nas mãos do Senhor. Oh, glória a Deus, aleluia. Eu falei para o pastor ali, Romanos capítulo 8, verso 28. A palavra do Senhor diz assim: que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Então, se você ama a Deus, se você ama a Deus, hoje pode estar parecendo que está dando errado, mas lá na frente nós vamos entender o agir de Deus. Nós vamos ver, é por isso que lá no passado estava dando errado, é que para aqui eu pudesse contar testemunho e o nome do Senhor pudesse ser glorificado. Aleluia, glória a Deus. Mateus capítulo 14, o verso 22 em diante. Amém? Glória a Deus, vamos ficar de pé, vamos ler a palavra do Senhor nessa noite, né? Glória a Deus, aleluia, santo é o nome do Senhor. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui, e é forte a presença do Senhor. Eu creio que ninguém vai sair daqui nessa noite da mesma forma que entrou para este lugar. Aqueles que entraram tristes vão sair pulando de alegria, aqueles que entrarem enfermos vão sair curados, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Glória a Deus. Todo mundo encontrou Mateus capítulo 14, verso 22 em diante, amém? Logo em seguida, Jesus ordenou que seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para outra banda, enquanto despedia a multidão. Despedida a multidão, ele subiu ao monte para orar e, a parte chegada à tarde, estava ali sozinho. O barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, Jesus dirigiu-se até eles, caminhando por cima do mar. Os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritavam com medo. Jesus, porém, logo lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temas. Respondendo-lhe Pedro: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para encontrar-se com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo e, começando a afundar, clamou: Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão, segurou e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidastes? Quando subiram ao barco, o vento se acalmou. Então os que estavam no barco se aproximaram e o adoraram, dizendo: és verdadeiramente filho de Deus. Amém? Glória a Deus. Pode se sentar, mas continue em espírito ligado no trono de Deus.
Porque Deus colocou uma mensagem no meu coração, uma mensagem onde que nós vamos aprender da palavra do Senhor nessa noite, né? O pastor Cláudio comentava comigo aqui, né, durante o culto, que às vezes um versículo assim, né, tem muitas coisas para a gente aprender, porque a palavra do Senhor se renova a todos os dias, né? Para a gente pegar um versículo aqui da Bíblia e todos os dias a gente vir aqui pregar, né, pastor Luiz Felipe? Se a gente vir pregar um versículo aqui todos os dias a palavra do Senhor vai se renovando, vai sair uma coisa diferente, porque o nosso Senhor, Ele fala conosco da forma que Ele quer, do jeito que Ele quer, na hora que Ele quer, e Ele marcou este encontro aqui para falar contigo nessa noite. Amém? Glória a Deus, aleluia. A palavra do Senhor começa no versículo 22, ela diz assim: logo em seguida Jesus ordenou que seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para outra banda, enquanto ele despedia as multidões. Logo em seguida o que? Né? Se a gente for voltar uns versículos para trás, a gente vai ver que Jesus estava pregando num lugar deserto e tinha uma multidão, né, junto com Jesus, e ali não tinha nada para que eles comessem, né? E Jesus ali fez a multiplicação dos pães e dos peixes, né? Pessoas ali naquele momento viram o milagre que Jesus havia feito, viram grandes coisas que Jesus havia feito. E é assim também na nossa vida. Muitas das vezes nós vemos o milagre acontecer nas nossas vidas, mas a palavra do Senhor aí continua dizendo, né, que logo em seguida Jesus ordenou que eles entrassem no barco. Mas eles entraram no barco e logo chegaram no lugar onde havia uma tempestade. Oh, meu Deus! Aí as pessoas falam assim, eu creio, né, que eles falavam assim, mas foi Jesus que mandou a gente entrar no barco, foi Jesus que mandou nós virmos para cá, e agora a gente encontra com essa tempestade, né? E se a gente for ler mais a fundo a palavra do Senhor, né, a gente vai ver que às vezes nem é Satanás que coloca problemas, que coloca situações na nossa vida, né? Muitas das vezes o próprio Deus, Ele nos envia a certos lugares, né, porque Ele quer que o nome dele venha a ser glorificado. Se a gente for voltar umas páginas para trás aqui do livro de Mateus, capítulo 4, verso 1, a gente vai ver que a palavra do Senhor diz que o Espírito Santo de Deus enviou Jesus no deserto para que ele fosse tentado, né? Se ele enviou o próprio Jesus para que fosse tentado, por que ele não vai enviar a cada um de nós para que nós fôssemos tentados também, mas para que nós continuássemos fiel e continuássemos acreditando, assim como Jesus foi fiel e não vacilou por nenhum momento, né? Mesmo sendo tentado, passando fome, passando sede, passando frio, passando calor, porque no deserto uma hora está frio, uma hora está calor, mas Jesus foi fiel até o final, até a cruz, né? Então, se Jesus, se o Espírito Santo de Deus enviou o próprio Jesus para ser tentado, você pode ter certeza que Ele vai nos enviar para ser tentado, para ver até onde a gente é fiel com Ele. Então, nem todas as situações difíceis que a gente encontra na nossa vida, amém? É Satanás que coloca, muitas das vezes é o próprio Espírito Santo de Deus. Mas aí, eu meditando mais a fundo na palavra do Senhor, eu vi que certa vez, lá no capítulo 8, no verso 23 e 26, né, eles já tinham, esses próprios discípulos, eles já tinham enfrentado outra situação difícil, onde tinha se levantado ondas grandes, vento forte, no barco também. Mas nessa ocasião Jesus estava dentro do barco. Eles chacoalharam Jesus, chamaram Jesus, e Jesus foi ali e acalmou aquele vento. Jesus está ordenando aqueles homens entrar no barco. Eu creio que ali no meio daqueles discípulos tinha pessoas que estavam pensando assim: ah, mas eu estou com medo de ir. Da outra vez que a gente foi, né, se levantou uma tempestade, agora a gente vai entrar nesse barco de novo. Eu não sei o que você está temendo, eu não sei o que você está temendo, mas pode ter certeza que se foi Deus que mandou, se foi Deus que enviou, pode levantar muita morte, pode levantar situações difíceis, mas se foi Deus que enviou, as coisas vão dar tudo certo. Não precisa se preocupar, apenas confia no Senhor. Glória a Deus, aleluia. Essa palavra aqui, ó, eu aprendi muito com essa palavra, né? A hora que o pastor falou para mim assim, que um versículo, eu estava pensando a mesma coisa que ele. Então já era o próprio Espírito Santo falando conosco, falando comigo.
essa palavra abençoada. Mas a palavra do Senhor continua dizendo aqui, que no versículo 23, despedida a multidão, ele subiu ao monte para orar. A parte chegada à tarde, ele estava ali sozinho. Na parte da tarde, Jesus já estava orando, né? E a palavra do Senhor vai continuando aqui no versículo 24. O barco estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, e o vento era contrário. Na parte da tarde, Jesus estava no monte orando, e o barco já estava açoitado pelas ondas. Na parte da tarde, né? Quanto tempo que depois que Jesus foi chegar nesse lugar? Talvez hoje nós estamos aqui pensando, tanto tempo eu estou passando por essa situação difícil, tanto tempo eu estou passando por essa dificuldade, tanto tempo eu estou passando por esses problemas. E eu creio que da mesma forma vocês vão passar. Estavam pensando, cadê Jesus? Ele falou que viria, né? Mas eu creio que ele viria. Depois eles imaginaram, mas como é que Jesus vai vir? Ele só tem um barco. Mas Jesus falou que viria. Eu creio que alguns lá dentro daquele barco acreditavam, Jesus não vai vir, nós vamos morrer, nós vamos perecer. Mas a palavra do Senhor continua dizendo que na quarta vigília da madrugada, eles avistaram uma coisa lá distante. Na quarta vigília da madrugada. Quarta vigília é que eles dividiam a noite, né? Os judeus, eles dividiam a noite em três partes de 4 horas. Isso quer dizer que Jesus, ele foi chegar lá, onde estava acontecendo aquele vento forte, aquela tempestade, por volta de 3 da manhã a 6 da manhã. Mais ou menos por essas horas que Jesus vai chegar, desde a parte da tarde. Então, nós não precisamos nos preocupar quanto tempo que estamos dentro da luta, que estamos dentro da prova. Nós só temos que acreditar e confiar que Jesus vai chegar na hora certa. Aí, muitas das vezes, nós nos preocupamos antes da hora. Como esses homens fizeram. Viram Jesus lá distante, já falaram, um falou assim, olha lá, está vindo um fantasma. Já não bastavam essas dificuldades, aí está vindo um fantasma. E muitas das vezes nós também agimos dessa forma. Eu falo, nós agimos porque eu também faço isso, né? A gente já fica se preocupando com os problemas que vão vir amanhã. Talvez hoje a gente vai no médico, faz um exame, aí a gente já está preocupado, o que será que vai dar o resultado do exame amanhã? Né? A gente ouve falar lá na firma que a gente trabalha, vão dispensar um pessoal, aí a gente já fala assim, mas será que já vão me dispensar também? Esses são os fantasmas que nos atrapalham, né? Deus, é verdade. Mas aí, Jesus é lindo, né? Aleluia! Jesus é lindo, ele fala assim, sou eu, meu filho, não temas. Então, se nós somos amigos de Deus, se nós somos amigos de Jesus, não precisamos de temer mal nenhum, não precisamos de temer enfermidade nenhuma, não precisamos de temer vida financeira nenhuma. Nós temos que confiar que Deus prepara todas as coisas na hora certa. Glória a Deus, aleluia, santo é o teu nome, santo é o teu nome, Deus. Glória, 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 Deus, aleluia. Oh, Papai do céu, obrigado, Senhor. Aí a gente continua meditando nessa palavra abençoada, né? Olha quanta coisa que a gente aprendeu em poucos versículos aqui da palavra do Senhor nessa noite, né? Poucos versículos da palavra do Senhor, eu creio que já está tocando no teu coração, assim como ela tocou no meu coração quando eu estava meditando nela antes de sair da minha casa para vir para este lugar. A gente vê que Pedro fala assim, Senhor, mas se é o Senhor mesmo, me faça ir até o Senhor, né? E eu creio que nesse momento algumas pessoas, né, o povo diz que Tomé era um homem sem fé, né, que não acreditava, assim, que primeiro ele tinha que ver as coisas acontecer. Eu creio que nesse momento Tomé foi um deles, falou assim, Pedro, você é louco, Pedro, não vai sair desse barco, você vai afundar, você vai morrer, Pedro. Né? Mas Pedro foi um homem ousado, um homem de fé, ele acreditava, ele confiava no Deus que ele servia, ele conhecia a voz de Jesus. Quando Jesus falou para ele já sabia que era Jesus falando. Ele saiu daquele barco e não deu ouvidos para que as pessoas diziam ao respeito dele. Da mesma forma, assim fez o meu pastor Cláudio.
né? Quando falaram que as portas dessa igreja iam fechar, ele não deu ouvidos, ele acreditou, ele confiou, e é por isso que hoje nós estamos aqui glorificando e exaltando o nome do Senhor, porque ele foi fiel e acreditou, né? Eu creio assim, ó, que muitos de nós aqui, né, até para mim disseram isso, para, desiste, para que você vai continuar com isso? Eu vou continuar porque foi Deus quem me chamou, porque foi Deus quem me escolheu, e foi Ele quem nos trouxe aqui nessa noite para falar, não para, não desiste, continua, porque eu sou contigo. Aleluia a Deus. Eu sou contigo, glória a Deus, aleluia, santo é o nome do Senhor. A gente vê que Pedro desce do barco e vai em direção a Jesus. Enquanto ele está olhando firmemente para Jesus, enquanto ele está acreditando que Jesus, o barco protege o livro, porque a palavra do Senhor foi lida aqui em Salmos 46 e disse que o Senhor é socorro bem presente. Eu não sei que situação que você se encontra, mas Jesus, Ele é socorro bem presente, Ele está aqui no nosso meio. Jesus está aqui porque Ele é o socorro bem presente. O que Ele é bem presente? O que significa bem presente? Presente é uma palavra de estar. Jesus está aqui. Jesus está aqui e basta você conversar, falar para Ele qual é o seu problema, qual é a situação, sem se desviar, sem olhar para os problemas, apenas olhando para Deus. Sabe o que me leva nessa mensagem agora? Me leva lá no passado, né? Quando Davi foi enfrentar o gigante Golias. Eu e o pastor Rogério, a gente conversava, né? As pessoas acreditam assim que foi uma pedrinha, derrubou o gigante Golias, depois ele foi lá com uma espada. Não, quem derrubou Golias foi Deus Todo-Poderoso. Porque diante dele não há nada que permaneça de pé para atrapalhar o céu dele e a fiel. Foi o poder da fé que derrubou. A gente fala assim, Davi era pequenininho como um prego, Davi era pequenininho, ele era diante daquele gigante, né? Mas eu creio que ele tinha tanta fé, tanto poder, que ele olhava para o gigante, ele não olhava para o gigante assim não, ele olhava para o gigante, era assim, de tanta fé que ele tinha, né? Eu dessa forma, eu não sei qual é o problema, qual é a situação que você se encontra, mas olha dele de cima para baixo, não se desvie do teu olhar, olha assim para o alto, que eu creio que ele pode te libertar ainda esta noite. E a gente vê que Pedro foi caminhando no mar, mas a Bíblia que diz que ele sentiu medo, porque viu o vento batendo, talvez bateu aquele vento forte, chacoalhou ele, agitou, ele desviou de Jesus, e a Bíblia diz que ele afundou. Muitas vezes nós ficamos fracos na fé, vem problemas, vem situações difíceis, e a nossa tendência qual que é? É esfriar espiritualmente, achar que Deus não vai fazer, é achar que Deus não pode mais fazer. Essa semana eu conversava com o Senhor lá, e ele estava desviado da casa de Deus, E eu falei para ele, mas uma pessoa não desvia assim, irmão. Uma pessoa que conheceu Jesus, uma pessoa que conheceu Deus, não se desvia dessa forma. E ele falou para mim assim, mas é tanto problema, é tanta luta. Eu falei assim, mas Jesus disse que viria aflições, mas pediu para que nós tivéssemos bom ânimo, porque Ele venceu, Ele já venceu por mim e por você, Não importa o que a gente passa aqui, as situações que a gente passa aqui, o que importa é que tem uma vida eterna nos esperando. O que importa é que a nossa coroa já está preparada. Quando a gente for lá para a glória, o Senhor Jesus já vai vir de encontro, a mesa já vai estar preparada, o nosso lugar já vai estar preparado, o lugar de cada um de nós lá já está preparado. Foi Jesus que disse que ia preparar o lugar. Então pode ter certeza, os nossos lugares já estão lá com nossos novos nomes, Não vai ser mais esses nomes que nós vamos ter. A Bíblia diz que vamos ter novos nomes, vamos ter corpos glorificados. Então confia, acredita no Senhor. Não faça assim igual Pedro desvia olhar. A Bíblia diz que Pedro afundou. Mas quando ele afundou, Diácono Paulinho, na mesma hora que ele afundou, que ele caiu, que ele fracassou neste momento, ele clamou por Jesus. Ele falou, Senhor, tem misericórdia de mim,
E a Bíblia diz que Jesus pegou ele pela mão e o colocou de pé. Hoje você pode ter entrado aqui caído, fraco espiritualmente, mas pode ter certeza que Jesus hoje, Ele está te pegando pela tua mão, Ele está colocando você de pé, Ele está dando um redor para que você possa continuar glorificando e exaltando o nome do Senhor. Glória a Deus. A palavra diz que Jesus colocou Pedro de pé, eles entraram no barco, né? E a tempestade parou, a tempestade acalmou. Jesus, ele entrou no barco, a tempestade acalmou. Jesus hoje ele está entrando dentro da tua casa, Jesus hoje ele está entrando dentro do teu lar, Jesus hoje ele está entrando dentro do teu problema. E vai fazer tudo acalmar. Se a gente confiar e acreditar, Jesus vai fazer tudo acalmar. E eu creio que em nome do Senhor Jesus Cristo vai ter testemunho para contar, porque a palavra do Senhor diz aqui: quando subiram no barco, a tempestade acalmou, né? E o nome do Senhor foi glorificado. Ó, versículo 32. Quando subiram no barco, o vento se acalmou. Então os que estavam no barco se aproximaram, adoraram, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Então, não te preocupa não, irmão. Não te preocupa não, irmã. Tem situações nas nossas vidas que é só para o nome do Senhor ser glorificado. Tem situações que a gente passa que é para a gente poder contar testemunho e falar: o meu Deus fez, o meu Deus faz, o meu Deus vai fazer, o meu Deus cura, entrega, salva, restaura, transforma e leva para o céu, que é o principal. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Palavra simples, mas eu creio que tocou aí no coração de cada um. Aqueles que estavam aqui nessa noite, eu creio que o Senhor falou por cada um de nós. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar de pé.